Cada testemunho referente a algum período da nossa história, a Zete, como é da velha guarda, apesar dela ser bem jovem, né, Zete? Bem jovem. Depois falaremos do Aristóbulo, UFES e o nosso auditório aqui. Eu sei que ela vai falar nisso, mas eu não posso esquecer nunca o dia que eu vi a mãe da irmã Zete. Foi onde tudo começou, né, Zete? O dia que ela entrou naquele salãozinho do horto. E ali o evangelho entrou nesta família, através da matriarca. Vamos deixar que ela fale sobre isso. Fique em oração. Paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Aí o Júlio ligou para mim, né? Falando, Zete, você pode dar um pequeno testemunho? Eu falei, testemunhar, né? É algo que a gente vive, né? A palavra de Deus fala que nós somos testemunha de Cristo Jesus. Então é responsabilidade grande, né? De falar daquilo que a gente vive, aquilo que a gente conheceu. E eu, né? Me converti, né? Através da comunhão do testemunho da igreja na localidade. Eu mudei para o horto, né? E ali na frente da minha casa, tinha de frente a casa de seu Norival, Dona Marisete, que, né, Norival Júnior, Marina, Márcia. Embaixo, irmão Odilon, né? Com a Andréia, Jacilene, Nilze. E na frente, do lado do irmão Norival, tinha irmão Valtir, Dom Leci. Então pode ver que eu estava totalmente, né? Não tinha como ficar longe, né, daquele povo diferente na minha vida. Por que povo diferente na minha vida? Porque eu conhecia, muitas pessoas conhecem Jesus por ouvir falar. Eu não conhecia nem de ouvir falar. Eu era uma pessoa assim, que ia, né, para alguma missa, algum encontro assim, só interessada em alguma coisa. Só tinha segundos interesses, né? Ou era encontrar com umas amigas, para ir lá sair para fazer bagunça, para fugir de mamãe, né? Ou encontrar namorado. Eram meus únicos objetivos. Mas não tinha outro senão esse. Então eu mudei, né? E fiquei sem amizade, porque ali onde eu morava, né? Eu não podia ir mais, aí eu fiquei totalmente sem amizade. E nessa de ficar sem amizade, eu ficava sentada sem saber o que fazer. E com medo de sair sozinha, porque eu não conhecia ninguém. E eu ficava sentada ali, olhando para o pessoal que passava para cá, passava para lá. E como o Norival Júnior já mencionou, a minha mãe, né, uma mulher muito decidida, né, posicionada também. E um dia saiu, se arrumou, né, diferente da gente. Eu vou ali, só vi ela indo, igual uma patinha linda e maravilhosa. E foi e nunca mais deixou de ir, até que o Senhor Jesus a chamou, né? E aí eu fiquei assim, mamãe, que doida, católica, e agora, né, foi assim. Aí eu questionei ela era muito posicionada, né? Olha, me enche o saco não, eu estou indo e acabou. Gostei daquele pessoal, gostei deles e foi. Minha mãe não tinha leitura, aprendeu a ler o básicozinho, né? Então ela teve o amor, como eu falei com os irmãos, que foi o amor que me chamou a atenção. A Sueli, né, começou a ir lá em casa, ensinar a mamãe. Sueli, né, quem conhece, né, a esposa do Erico, né, filho. A Sueli é uma pessoa assim muito conhecida na igreja, né. Aí começou a ir, aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, essa moça todo dia vindo aqui em casa, começou a achar até esse chão de saco, né. Todo dia vindo aqui em casa ensinar minha mãe a Bíblia. E aí foi indo, foi conquistando minha mãe mais e mais e, consequentemente, a mim também, né? E passou. E aquele jeitinho carinhoso dela falar e eu ficava perguntando, Sueli, o que a Bíblia ensina? E ela fala, Zete, só você lendo. Eu posso te falar alguma coisa, mas você tem que ler. E aí ficou diferente do que eu entendia, né? Falei, tá bom, então tem que ler.
Aí ela me deixava uns versículos com muito amor, pequenininho, porque ela sabia a minha limitação, né? Ela deixava uns versículos pequenininhos, eu pegava aquele versículo, lia, entendia, às vezes não entendia, a maioria das vezes não entendia. Começava a perguntar a André, Jacilene. E eu ficava ali na frente de casa, irmãos. Eu, na época, fumava, né? E fumava, bebia, né? Aí eu ficava ali na frente de casa com meu cigarrinho, pá. Aí já passando um bom tempo, aí André vinha, sentava do meu lado. Jacilene vinha... Lene vinha, sentava do meu lado. Tia Nilce nem se diz. E aquela coisa ali foi me chamando a atenção, que é justamente isso, irmãos, a comunhão do povo de Deus. E que isso não possa, essa essência não possa faltar na nossa vida como igreja. Pode crescer, eu sou meio até radical às vezes, né? Algumas pessoas do grupo familiar me conhecem. Eu sou um pouco chata que eu falo, esse negócio de ficar falando, tipo assim, isso na hora do vamos ver, nada para mim não é só conversa fiada. Eu falo até meia dura às vezes, eu falo, qualquer outro tipo de religião faz o bem. Não adianta a gente dizer que não. Porém, a nossa essência de vida é que vai falar mais alto, né? Então, comecei a ficar assim. Eu falei, essas meninas estão aqui do meu lado, eu fedendo a cigarro, elas não estão ligando, né? Isso me chamou muita atenção. Então, meu testemunho é esse, irmãos. Eu me converti em 85, né? Não começo a fazer aí data para saber como é a idade de hoje, não, né? Mas eu me converti em 85, estou com 57 anos, fiz agora dia 19 de setembro, né? 57 anos e sou apaixonada pela comunhão da igreja em Vitória. E sou mais apaixonada ainda com a visão que ficou no meu coração. Nós não somos... Irmão Valti, uma vez falou isso assim, eu lutava muito, porque na prefeitura ou em qualquer ambiente de serviço que vocês estão, que nós estamos, ou vizinhança, vocês sabem que há essa luta, né? Fulano de tal, Maranata, Batista, Presbiteriana, Igreja do Fogo, Igreja não sei o quê, Igreja não sei o quê. Isso aqui, meus irmãos, foi uma loucura para mim, quando eu comecei a caminhar, porque eu não entendia isso. E eu falei, meu Deus do céu, que doideira, esse pessoal está tudo mentindo. Aí eu fui conversar com o irmão Valti. Aí o irmão Valti falou uma coisa para mim. Zete, se preocupe com a sua vida, minha filha. Sua vida como igreja. Você é igreja. Então se preocupe em fazer a sua parte. Isso foi por causa de uma luta que eu estava tendo lá na prefeitura. Que eu chamava a mulher para orar, ela olhava para a minha roupa assim, sai fora. Ela não usa roupa de manga comprida, nem nada, então ela não estou falando mal dos irmãos não, tá, irmão? Eu respeito muito. Mas estou falando assim, de ver, né, com aparência. E eu ficava triste com aquilo, meu coração tristecia muito. Aí, o irmão te falou isso. E depois aqui no púlpito, aqui, né, aqui em cima, falou o seguinte, nós não somos igreja sem os irmãos. Então isso bateu no meu coração assim... Muito bem. Então, hoje, não me estresso, não tenho problema, tenho comunhão, participo e entendi esse princípio. Nós não somos igreja sem eles. E eles, também, Deus tem misericórdia, ensine isso, né? Então, faça a sua parte. Eu quero alertar a igreja para isso, né? Para não ser igreja no seu entendimento, mas no entendimento da palavra de Deus. E eu venho caminhando assim, com esse tempo aí, né? E um versículo que eu quero deixar para a igreja está em Mateus 6,33, né? Pode abrir a Bíblia de vocês aí, se quiserem, mas não precisa nem muito, porque todo mundo já sabe, né? Não é, irmãos? Todo mundo já sabe esse versículo? Foi o versículo que eu aceitei Jesus e me converti, porque eu não sabia o que fazer quando eu aceitei Jesus. Falei, e agora? Não vou mais para a escola de samba? Estou roubada. Minha alegria era essa. E agora? Como é que eu vou para o retiro sem fumar? Não vou. Botei 3 maços de cigarro embaixo da minha bolsa, assim por baixo. Falei, eu vou. Não tinha lugar para ir. Me apaixonei por tia Nilce, né? Por Andréia, pela comunhão dessas meninas.
E muitos, né? Mas aí elas me chamaram, eu não tinha nada que fazer. Não era convertida ainda, né? De coração. Aí eu falei, eu vou, não tem nada que fazer, eu vou. Essas meninas são tão bacanas, eu vou. E botei meu maço de cigarro lá embaixo da bolsa. Eu, hein? Não vou duvidar, não. Chegar lá, tiver um saco muito chato, eu saio, vou fumar e volto outra vez. Irmãos, para a glória e honra do Senhor, eu fui com os 4 maços de cigarro e voltei com os 4 maços de cigarro. Porque a comunhão da igreja, o amor me atraiu de tal maneira, sabe? Se eu for falar nomes aqui, eu vou estar sendo injusta, né? Vou estar sendo injusta mesmo. Então, eu citei o nome delas porque é uma história. Mas a comunhão de todos foi muito gostoso. A gente era em poucas pessoas, então parece que a coisa ficava mais gostosa ainda, né? Genesi, não dá nem para, sabe, Ricardo, Vitor, esse povo todo, era uma juventude muito gostosa. Então está aqui, mas, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que Deus falou comigo, irmão. Quando eu recebi essa palavra, eu falei, ixi, o negócio é assim, buscai primeiro o reino de Deus. Então, o reino de Deus eu aprendi. As outras coisas vão ser acrescentadas. Se eu vou fumar, se eu vou deixar de fumar, se eu vou... É com Deus. Isso aí eu já não posso fazer. Então, meu testemunho é esse, é testemunho de comunhão, que a igreja possa viver essa verdade e cada um se analisar, está entendendo? Porque... essa semana, o mês passado mesmo, eu passei por um problema muito grande. Eu conheço vários irmãos da igreja que eu tenho essa liberdade, mas tem uns irmãos que os olhos batem e Deus fala, pode contar que essa pessoa é o cara. Então, que você seja o cara, ou a cara, da comunhão. Para não viver aqui só entre 4 paredes, porque não ficará pedra sobre pedra. Então, que você seja a igreja onde você estiver. Tá bom, irmãos? E que estar aqui seja uma consequência de você ser igreja. Tá? Porque se você estiver no leito, nós tivemos a irmã que partiu para o Senhor, que é a Maria Luísa, né? Que eu conheço do grupo familiar, né? E Luísa viveu a igreja na essência, né? Então, morreu, foi para a glória, né? Está esperando o julgamento como todos nós. Então, ela viveu a igreja, ela estava lá enferma, e eu fiquei pensando, meu Deus, então, não estava aqui dentro de 4 paredes. Então, que nós tenhamos muito cuidado para viver essa verdade. Amém? Amo vocês. Bacana a ênfase da Zete. Eu vou chamar a Beth, que a Beth já vem aí do Aristóbulo, né? Mas vejam que a ênfase da Zete foi na comunhão, né? Ficou encurralada, né, Zete? Hein? Glória a Deus. A comunhão salva. Amém. Paz, irmãos. Meu nome é Elizabeth. Eu sou mineira, nasci em Poços de Caldas. O meu pai é Isaías e minha mãe Maria. Pai, mãe, fica de pé para a igreja olhar para vocês. Essa semana eu ouvi da boca da minha mãe e fiquei muito feliz do que eu ouvi. Ela, no meio da nossa conversa, ela falou assim, eu amo o meu grupo familiar. Irmãos, isso foi um presente de Deus para a minha vida. Eu fiquei muito feliz em ouvir aquilo. Não passou desapercebido. E quando a reunião do grupo familiar acontece na casa dos meus pais, a minha mãe ela começa a se preparar uns 3 dias antes. Ela prepara uns amendoins, coloca na sacolinha. O meu pai imprime um versículo bíblico, amarra na sacolinha. E isso é para ser dado depois do lanche do grupo familiar. E eu fico muito feliz com isso. Eu vejo a riqueza de Deus dentro da casa da minha mãe quando isso acontece. E quando eu era criança, eu mudava muito de cidade. E eu conheci várias cidades, e por causa da profissão do meu pai. Só que em 1989, em dezembro,
Eu vim de São Luís do Maranhão aqui para Vitória. E eu já estava acostumada a trabalhar, eu ia completar 19 anos, estava acostumada a trabalhar. E eu comecei a procurar no jornal um emprego e marquei algumas entrevistas. E na primeira entrevista que eu fiz, eu já saí contratada. E comecei a trabalhar numa lojinha ali em Jardim da Penha. E foi ali naquela loja que eu conheci uma pessoa que pela primeira vez falou de Jesus para mim, que foi a Maria Pérez, a minha mãe na fé. Sou muito grata pela vida da Pérez na minha vida. E ali a Pérez, ela começou a falar de Jesus para mim, me deu aquela apostila, Namoro, Começo Errado de uma Vida 2, que na época não era um livreto, era uma apostila. E aí eu levei aquela apostila para casa, li de um dia para o outro, que era bem pequenininha. E no outro dia a Pérez, e aí? Aí eu falei assim, Pérez, eu gostei muito daquela apostila, é aquilo que eu quero para a minha vida. E ali a Pérez me convidou para participar de uma reunião da igreja. E nós combinamos. Domingo, 17h40, eu estou te esperando em frente à escola Aristóbulo Barbosa Leão, ali na Avenida Vitória. Me explicou o endereço direitinho. E eu sei, irmãos, que quando foi no domingo, mais ou menos 16 horas, eu já estava prontinha para sair de casa para ir para a reunião. E, de repente, eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a tremer de frio, vi que eu estava com febre. E aquele mal-estar terrível no meu corpo, eu nunca tinha sentido isso. Foi uma coisa assim, muito de repente. E aí eu sei que eu deitei na cama, assim, de roupa e tudo, com sapato, assim, crendo que eu pudesse melhorar para poder encontrar com a Pérez. Só que quando foi mais ou menos umas 17h30, eu falei assim, meu Deus, acho que eu não vou melhorar, a Pérez vai ficar me esperando e eu não vou na reunião. E naquilo eu sosseguei meu coração, que eu estava muito angustiada, preocupada que ela ia ficar me esperando. E então eu comecei a tirar minha roupa, trocar minha roupa, já ciente que eu não iria. E quando eu percebi, de uma hora para outra, eu já não estava sentindo mais nada. E aí, na segunda-feira, eu fui explicar para a Pérez, né, o porquê que eu não tinha ido me encontrar com ela. E ela falou assim, mas eu fiquei te esperando até 19 horas. E um dia eu contei esse fato para meus filhos, e eles falaram assim, mãe, por que você não ligou para ela e falou que você não podia ir? Porque você não estava bem. Aí eu fui explicar para eles, né? Olha, naquela época a gente não tinha celular. A gente só conseguia falar com a pessoa quando a pessoa estivesse em casa e se essa casa tivesse um telefone. Do contrário, a gente só ia saber porque que a pessoa não foi no dia que a gente estivesse com a pessoa, né? Então a nossa comunicação não era tão fácil assim. E ali, irmãos, quando foi no domingo seguinte, eu pude ir na reunião, participei. Não lembro quem ministrou naquela noite, o que foi ministrado, mas eu sei que eu saí ali daquela quadra muito feliz, com o coração assim, cheio de alegria. Quando terminou a reunião, o ponto de ônibus ficou cheio de jovens. E uma coisa que me marcou muito é que eu pensei assim, meu Deus, naquela época não tinha Transcol. Falei assim, meu Deus, agora eu vou ficar aqui nesse ponto sozinha esperando o ônibus, porque o meu ônibus demora muito. Só que eu percebi o seguinte, o ônibus dos irmãos passava, eles falavam assim, não, eu vou deixar passar e eu vou depois que a Betinha for. E todo mundo preocupado comigo. Enquanto eu não fui embora, as pessoas não saíram do ponto de ônibus. Então aquilo assim me marcou muito. Falei, que cuidado. Eles não me conheciam, não sabiam de onde que eu era, não conheciam minha história e estavam ali preocupados comigo. Foi um zelo assim muito grande que me marcou. E aí a Pérez me discipulou, me chamou para ir para a sala de batismo. E não foi fácil, irmãos, porque quando a Pérez falou assim, vamos para a sala de batismo, você já tomou uma posição. Eu falei assim, não, Pérez, eu já fui batizada. Não vou batizar de novo, não. Aí a Pérez não falou nada, não, ficou caladinha, não ficou. E aí, irmãos, quando eu entrei no meu quarto e comecei a ler a Bíblia, eu li aquela parte onde Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado.
E ali Deus falou profundamente, claramente ao meu coração. Aí eu tomei a decisão de ser batizada. Logo que eu fui batizada, eu passei a ser irmã de encargo. Aí eu saí para outros grupos familiares. E no início da minha caminhada, o Vitor e a Pérez, que era meu irmão de encargo. E eu e o Vitor, além de irmão, nós éramos grandes amigos. E não ficou só nisso. Em 1994, com a bênção da igreja, nós nos casamos. Hoje eu tenho a Eduarda, de 20 anos, e o Henrique, de 18 anos. E nesse mês de setembro agora, dia 3, nós fizemos bodas de prata. E nós combinamos que nós iríamos comemorar lá na Pousada dos Pinhos com os irmãos. E eu agradeço muito a Deus, porque nesse mês de setembro, quando iniciou o mês, eu pensei assim, mais uma comemoração do testemunho da igreja, né? Mas para mim, irmãos, não foi só mais uma comemoração, porque Deus me visitou com um espírito de gratidão muito grande. Quando eu comecei a ver aqueles vídeos, aquelas fotos dos momentos que eu passei com a igreja, eu fiquei muito grata a Deus por tudo que Deus fez por mim durante esses 29 anos. E eu pude agradecer a Deus pela vida dos irmãos, por tudo que eu passei aqui, pelo meu crescimento. O irmão Valtir, quando eu cheguei, ele fazia alguns pedidos a gente que eu fazia não entendendo. Ele falava assim, domingo, ninguém tomar café da manhã. Grupo familiar, ninguém tomar café da manhã. Eu nem entendia porque que eu estava fazendo aquilo, irmãos, mas por obediência eu fazia. Só que no decorrer da minha caminhada eu fui vendo a necessidade daquilo, por que fazer aquilo, né? E aí, de coração, eu comecei a me comprometer. Então, assim, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus porque hoje eu posso falar com muita alegria e entendimento que eu faço parte do corpo de Cristo. E tem o finalzinho da parábola do semeador, diz que fala sobre a semente que caiu na terra, fala da boa semente. E esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no seu coração e produz frutos com perseverança. A minha oração nessa manhã é que Deus permita que eu venha produzir frutos com perseverança, né? Que eu venha perseverar aqui com os irmãos, com a igreja. Amém? Viu novamente a força da comunhão, né? Lindos testemunhos, tempos diferentes, mas a igreja permanece. Eu quero chamar os irmãos de louvor para vir aqui. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis. É verdade ou não é? Mas o Senhor tem nos livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real tudo nos tem protegido, tem garantido graça e favor sem passe, tudo bem está, quer nos dar. Se Deus
sei que você pode ter entrado aqui hoje numa grande luta, numa peleja muito grande, lutando contra uma enfermidade, contra uma situação difícil na sua vida. Mas eu quero te dizer que você precisa crer nesta verdade. O Senhor nos guarda. O diabo, irmãos, ele será sempre derrotado, porque a nossa alma está garantida com Cristo. Portanto, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a diferença do crente. Então descanse, tenha segurança em Cristo. Creia que mesmo que o seu homem exterior se corrompa, mesmo que a enfermidade esteja sobre o seu corpo, mesmo que ele não diga sim, ainda assim você estará para sempre seguro com Jesus. Portanto, alegre-se no Senhor, amém? Descansa nele, confia nele. Vamos confiar no Senhor, irmãos. Senão vai ser só religião. Jesus faz a diferença? Sim, Ele faz toda a diferença. Portanto, receba esta canção como uma palavra, uma ministração do Senhor hoje sobre a sua vida. Confie no Senhor, amém? Que o Senhor nos abençoe. Quero chamar aqui a irmã Ana Cláudia. Pode assentar, queridos. A irmã Ana vai estar falando sobre o tempo da UFES, né? Nós já estamos quase chegando aqui no auditório. Eu tenho certeza que quando os irmãos vão falando, vocês vão se lembrando, né? Dos momentos que nós passamos nesses diferentes tempos e diferentes espaços. Ana, com você, querida. Paz, irmãos. Muito difícil estar aqui nesse lugar falando, porque quando a gente começa a pensar na nossa história, vem muitas coisas na nossa mente. E ainda para completar, já vem aí vários dias roucas. Mas eu não vou chorar, eu vou falar em nome de Jesus. Tá bom? Muito feliz poder compartilhar com vocês o que Deus fez na minha história. Na verdade, quando o Júlio me convidou para falar, eu falei com ele bem assim: você tem certeza se você quer que eu fale? Porque eu não queria vir, irmãos. Vocês vão entender porque eu não queria vir. Eu sou filha de Estevão Perim, um homem muito bonito, relojoeiro, lindo, mas meu pai morreu muito cedo. Minha mãe também, uma professora, excelente alfabetizadora, e eu achava tão lindo mamãe ensinando aquelas crianças, e as crianças aprendendo a ler na escola. Fantástico que ela fazia com aquelas crianças. E uma mãe muito cuidadosa, um pai também cuidadoso. E eles tiveram 5 filhos. E eu sou a mais velha dos 5 filhos. Vocês conhecem alguns irmãos meus que estiveram por aqui, a Aline, que está aqui também. E quando o Estevão nasceu, que é o meu irmão mais novo, quando ele tinha 20 dias, mamãe ficou viúva. Mamãe ficou com nós 5 e viúva, administrando uma loja que meu pai tinha e professora. E no final deu tudo certo. Porém, enquanto meu pai era vivo, minha mãe nunca se reuniu. Minha mãe nunca tinha uma vivência com as coisas do Senhor. Ela era católica, ele era evangélico, e ele não deixava de levar nós 4. Ele levava os 4 no carro, todo domingo a gente participava das reuniões. E eu era muito integrada no trabalho da igreja quando pequena, muito mesmo. O trabalho da infância, onde eu me reunia com os cânticos espirituais que ensinavam, que depois chamou a PEC, que era um evangelismo de criança que tinha, aquilo tudo eu vivenciei quando pequena. E eu sempre fui muito integrada no que acontecia durante a minha infância, nas coisas do Senhor. E com a morte do meu pai, minha mãe começou a reunir, e também foi um tempo de muita mudança, porque nós tivemos a morte do meu pai, nós mudamos de Vila Velha para o centro de Vitória. Minha mãe então tinha uma casa nova, um lugar novo, 5 filhos pequenos para criar, e quem deu muito suporte à minha vida foi a liderança da igreja onde eu me reunia naquela época. O pastor, denominado pastor, Silas de Brito Lopes, a família dele me acolheu muito naquele momento, e eles me levavam para casa, cuidavam de mim, porque eu era mais velha, e foi muito bom. E logo, também, aos 8 anos, mamãe me colocou na aula de piano. E eu comecei a aprender piano bem pequena, assim, com 8 anos, e comecei a estudar aquilo. E quando eu tinha 12 anos, eu já sabia tocar os meus primeiros hinos, esses hinos. E ele falava: escreve aqui, irmã,
Cláudia, na listinha o hino que você sabe. Aí a listinha tinha 3 hinos. Aí na culto de quarta-feira eu tocava um daquele, 2 daquele. Aí daí a pouco eu tinha 5 hinos. Aí daí a pouco eu tinha uma listinha com 10 hinos. E foi assim que eu comecei a tocar nos cultos e tocar nas reuniões, os hinos ao Senhor. Então eu tinha essa missão na quarta-feira, toquei os meus primeiros hinos. E também, aonde eu me reunia nessa época, a música era muito forte também. Tinha o conjunto Novo Som da época, Elinho era de lá também, reuniu lá. E eles gravavam discos na época, então a música onde a gente reuniu tinha esse enfoque forte. E foi aí que eu fui criada. Porém, na minha juventude também, eu conheci... tinha uma coisa que também chamava muito minha atenção. Tinha uma mulher muito bonita, ela chamava Nívia Portugal. E ela era uma regente maravilhosa. Ela era elegante, assim, ela está viva ainda, encontrei ela há pouco tempo, elegante, eu achava lindo ela regendo os irmãos cantando. Nesse meio todo, eu conheci o Paulo Moisés, esse homem bonito que Deus me deu. Eu conheci o Paulo e a gente então começou a se relacionar e nós resolvemos nos casar. Eu me casei muito cedo, eu me casei com 18 anos para completar 19 anos e ele também era bem novinho na época, então nós nos casamos e foi uma bênção, porque ele na minha juventude, assim, a gente compartilhou muito, sempre foi uma bênção na minha vida, o Paulo. Esse ano nós completamos 30 anos de casados, irmãos, e Deus tem conservado o nosso casamento e abençoado a nossa vida. Só que aí no meu 2º ano de casado, ele resolve ver esse negócio de igreja em Vitória, gente. Que esse homem tem que inventar com isso? Eu toda integrada lá, ele também de lá, ele vem com esse negócio de igreja em Vitória, que igreja não é esse lugar aqui, e começou aquele tumulto, falando essas coisas, Bom, nessa época eu também tinha um chamado do Senhor para o ministério e eu estava cursando bacharelado em música sacra e eu fiquei nessa situação. Porém, a palavra diz que a mulher deve acompanhar o marido, né, irmãos? A palavra diz. E também a mudança na vida dele foi muito grande. Ele sentiu muito acolhido por vocês. Lá ele estava feliz, mas não tão feliz como ele começou a caminhar aqui. E eu comecei a sentir essa diferença na vida dele. Começaram a correr lá na nossa casa alguns grupos familiares. E eu decidi, na metade do seminário que eu estava fazendo, que quando eu completasse, eu iria então seguir. E aí eu ficava, Senhor, mas eu estudei tanto, lá eles não cantam hino nenhum. Que tristeza, como que só aqueles cânticos, fica todo mundo em pé quase 2 horas, porque vocês lembram que era 2 horas. Ficava assim aquele louvor comprido e todo mundo cantando. Eu falava, o que eu vou fazer lá? Onde eu estava reunindo, eu tinha coral de adultos, eu tinha coral de adolescentes, eu tinha coral de criança, eu fazia trabalho com xilofones, eu fazia musicalização. Falei, o que eu vou fazer nesse lugar? E aí eu vim, irmãos, e foi um tempo maravilhoso de Deus na minha vida. Foi um tempo que eu precisava parar mesmo, parar e ouvir o que Deus tinha para mim. E esses primeiros anos foi isso que Deus fez na minha vida. Fui muito edificada. A presença do irmão Valtir na minha vida foi como a presença do outro irmão que me acompanhou. O irmão Valtir sempre tinha uma palavra para nós. As mensagens eram muito diferenciadas também, porque... às vezes, não sei se hoje, porque eu não posso falar do hoje, mas às vezes faz sempre aquela mensagem muito evangelística. E aqui a gente aprende muita coisa prática do que Deus quer falar comigo, com você. E não só com aquele que vai se converter. Aqui as pessoas se convertem, mas se convertem na prática do dia a dia do que Deus quer falar conosco, né, irmãos? Então isso foi muito importante, as palavras, o trabalho que foi feito. E aí, nesse tempo também, eu ganhei um grande presente, que foi a Ana Paula, né, gente? Que eu não posso deixar de falar dela, né? Cadê você, ô moça? A Ana Paula, né? Ela chegou no ano de 1995. Eu comecei a reunir logo nas primeiras reuniões que foram na UFES.
E eu comecei a me reunir com os irmãos no início de 93. No início de 94, eu me formei no CETEBS em 93. E nas primeiras reuniões do ano de 94, eu já estava reunindo com os irmãos, sendo acolhida por vocês. E ela nasceu em 95. E ela é uma bênção, sabe, irmãos? Deus tem cuidado dela, ela tem caminhado nos caminhos do Senhor, que é o mais importante, né? E que Deus conserve a vida dela assim. E hoje, irmãos, Deus... Não sei se Deus olhou meu coração ou tantas coisas. Hoje nós temos um coro, né? Coro da igreja. Hoje nós temos um trabalho de música com as crianças. Hoje eu estou na posição de coordenar o louvor da igreja em Vitória. Essa missão não é fácil, irmãos, porque a gente investe o tempo da gente na formação. E quando você vê que você treinou alguém e que você compartilhou o seu saber na área musical e que essa pessoa se afasta do Senhor e às vezes usa isso para louvar o diabo, isso é muito doído. Sabe? Então isso é muito doído. Então eu tenho orado por isso. Porque a gente não joga o nosso serviço fora, irmãos. Sabe? Que os irmãos peguem isso aqui que a gente ensina e vão tocar no mundo. Não, irmãos. Eles têm que tocar aqui. Tem que tocar para o Senhor. Então eu peço para vocês orarem por isso. Para que os novos que se levantem com a garra de se dedicar ao Senhor. Nós precisamos de novos músicos. Acho que a maioria dos jovens que estão aqui cantaram comigo quando eram pequenos, né? Tem um pouquinho de Ana Cláudia, um pouco de Leti, e nós queremos isso, um pouco de Hélio, né? E nós queremos isso, que os irmãos se dediquem ao trabalho do Senhor. E eu me sinto muito feliz por estar aqui. Todo aquele sentimento que eu tinha anterior, logo que eu comecei a me reunir, ele desapareceu. E Deus foi me dando um renovo. E eu glorifico a Deus pela vida desse presbitério também, que eu pude acompanhar o que Deus fez na vida deles e como Deus dá palavras a eles, abençoadas, e que a cada domingo abençoa a minha vida. Então, glória a Deus por tudo isso que aconteceu e que Deus continue nos usando e abençoando o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vocês entendem agora, quando eu vi a Ana fazendo regência aqui na frente, né? Vem lá da infância. A infância é muito significativa, irmãos. Invista na infância. Mas uma coisa bonita, Ana, que eu lembro quando Moisés veio para cá, eu ficava muito preocupado, nós todos preocupados, né? Com você ali e tal, e ele aqui. Mas o testemunho dele, eu não via Moisés com gracinha, com as irmãs, com as meninas, eu via Moisés ali, né, firmado e aguardando a vinda da companheira dele. E hoje está aí esse casal que nós amamos tanto, viu? Deus abençoe vocês. Dá um beijinho nela, filha, dá um beijinho nela. Irmãos, para acabar com essa hegemonia feminina, com esse empoderamento feminino. Só sobe mulher aqui em cima? Tem homem não nesse arraial? Vou chamar um cabra aqui agora, irmãos. Que eu vou ficar perto. Vou assim, vou ficar sentado ali, mas vou ficar de olho nele. Porque esse homem não pode ver um microfone, não, um caixotinho, um negócio assim, que ele já começa a pregar, né? Ele chegou em nosso meio aqui, já no auditório, nós estávamos vindo aqui, e esse irmão me encantou e nos encanta a todos, desde que ele chegou aqui, pela simplicidade dele, pela verdade dele, pelo testemunho dele, pelo amor a Jesus, a escola bíblica. E eu vejo o filhinho dele no mesmo caminho. Vem cá, Deus, dá um testemunho para a gente aqui. A paz do Senhor e Salvador para os irmãos, amém? Há tanta coisa para a gente falar, mas eu vou tentar falar, né, aquilo que o Senhor, a minha chegada, né, para o Evangelho. Aqui, eu não sou também de capixaba, eu sou mineiro, né? Eu nasci em Carlos Chagas, né? Toda a minha família viemos para cá em 1990, chegamos aqui. Primeiro meu pai e minha mãe estão aí, levanta-me para eles conhecerem o pai e mãe. O pai e minha mãe. Meus irmãos, eu acho que estou vendo só a Noilson aqui. Levanta aí a Noilson. A Emily e a Noilton, levanta também a Noilton. Todos meus irmãos que estão aí. Está faltando, né, mais alguns. Nós somos 6 irmãos, né? Então Deus é maravilhoso, que toda a minha família se entregou a Jesus, né? Então nós viemos para cá, e aí meu pai comprou uma casa ali na Gurijica. E nós fomos morar ali e moramos em frente à casa da irmã... esqueci o nome dela agora.
Da irmã Rose. É da irmã Rose. E aí nós chegamos ali, eles todos chamavam a gente, aí meu irmão mais velho se converteu, né? E aí começou os irmãos a fazer reunião do grupo familiar lá em casa, que primeiramente o contato que tivemos com a igreja foi a reunião do grupo familiar. Só que meu pai às vezes não queria, né? Mas a gente chegava, conversava com meu pai, ajeitava ali, conseguia fazer a reunião. E fazia, eu participava, ficava meio assim de fora olhando, né? Os irmãos, e participava da reunião ali. Só que eu tinha um problema, irmãos, que tinha um camarada que morava lá perto da gente, ele era um pastor, e ele ia para a escola bíblica de manhã, ele vestia um paletó, gravata, e às vezes eu encontrava com ele vindo, meio-dia com sol quente, eu falei, esse negócio não dá para mim não, paletó e gravata, que é sol quente, para mim não dá não, é melhor ficar na minha do jeito que eu tô, que eu fico à vontade, eu achava, né? Mas os irmãos assistindo. Aí um dia eu vim aqui, foi até o irmão Valtir pregando, se os irmãos já até contei para os irmãos, né? Aquela palavra dura que ela acaba, né? Que os irmãos, ele falou, né? Que ele depois que na hora do apelo, ele falou, olha, se você sair daqui e atravessar a Reta da Penha e um Transcol passar por cima de você, e se você morrer sem Jesus Cristo, você vai para o inferno. E falava assim, ó, eu estava mais ou menos aqui, né, que tá os irmãos aqui no meio, eu estava aqui, ó, rapaz, essa palavra, ela bateu aqui em mim assim, irmãos, e vou falar para vocês, eu tinha um medo de ir para o inferno, olha, quando eu não assistia filme de terror, eu tinha medo, então eu tinha um medo de ir para o inferno, e aí, irmãos, mas foi essa maneira que Deus usou para mim poder tocar meu coração, porque eu era crítico, eu não acreditava, e principalmente nessa época de 90 até 95, saiu muito escândalo da Igreja Universal, né? Não sei se vocês lembram. Então aqui eu falei, esse negócio, vou ficar na minha aqui mesmo. Aí aconteceu. Eu fui para casa, irmãos, e esse negócio ficou dentro de mim. Para o inferno não quero ir. Para o inferno, eu estava no serviço, eu lembrava da mensagem do irmão. Onde é que eu estava aquele negócio? Eu não esquecia aquele negócio. Eu falei, sabe uma coisa? E antes um pouquinho, meu pai tinha ganhado uma Bíblia. E a Bíblia estava lá na estante. Mas que Deus é maravilhoso, irmãos. Quando Deus quer salvar alguém, para onde fugirei da presença do Senhor, irmão? Para onde eu vou fugir da presença do Deus Todo-Poderoso? Porque Deus vê a sinceridade do nosso coração. Realmente eu vivia porque eu não conhecia uma vírgula da palavra de Deus. Eu conhecia aquilo que a religião me ensinou. Porque minha mãe, muito religiosa, levava a gente para a religião. E eu ia, mas eu não conhecia nada da Bíblia, nada da Bíblia. Irmãos, eu falei, eu sabe de uma coisa, eu sei que Deus é a verdade. Eu vou pegar essa Bíblia e vou ler escondido. E aí, escondido, comecei a ler aquela Bíblia, irmãos. Ali Deus começou a tocar meu coração. E eu não vou nem abrir a Bíblia, porque eu já sei o versículo ficou gravado no meu coração. Porque eu posso ficar sem ler a Bíblia a vida inteira, mas eu não esqueço desse versículo, que está lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 8. Diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me ensinam doutrinas e preceitos que são de homens. Irmãos, eu parei no meu coração naquele momento eu parei ali, não consegui mais ler a Bíblia. Eu parei naquele momento, eu fechei meu olho, eu chorei na presença do Senhor, eu falei, Senhor, é verdade, eu apenas conheço o Senhor de nome, meu coração realmente está longe do Senhor, meu coração não tem nada do Senhor, o Senhor está lá no céu, eu estou aqui na terra, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas falei, Senhor, me ajuda a mudar, Senhor, da agora em diante eu quero mudar. Mas irmãos, mesmo assim ainda continuei com o coração duro. Aí, os irmãos iam lá em casa fazer reunião, ajeitava meu pai permitia, beleza, aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí um dia muito triste na minha vida, né? Aquele dia foi triste, mas aquele dia foi um dia triste para mim, porque é uma cena que eu já estava acostumado a ver, né? Meu pai foi para um churrasco do primo nosso que trouxe nós aqui para Vitória, e ali ele bebeu demais, ele ficou muito ruim, ao ponto de eu pegar meu pai pelos pés e um primo eu pegar pela cabeça, nós levamos ele para casa, e chegar na casa, não botei meu pai na sala, né? Meu pai ficou ali na sala, caído. Irmãos, aquele dia eu falei, Deus, me ajuda a mudar de vida, porque essa cena, eu tô cansado de ver ela, Senhor. Irmãos, naquele dia eu falei, Deus, me ajuda. Aí os irmãos, vamos, eu falei, hoje, se vocês me chamar que eu vou. Irmãos, eu vim para cá quebrado, eu vim para cá andando em pé, mas se eu pudesse ficar deitado eu ficava.
Eu sentei aqui, irmãos, eu nem sei o que foi a irmã de fora que deu um testemunho, eu nem sei o que aquela irmã falou, porque eu chorei, nos louvores eu chorava, eu chorei, irmãos, a reunião toda, e por mim que eu ficava com vergonha, que tinha uma irmã do meu lado, até a irmã bonita do meu lado, eu falei, gente, eu estou com vergonha, porque eu fui ensinado que homem não chora, e eu estou chorando perto dessa irmã, e eu fiquei naquela luta, porque as lágrimas desciam sem eu querer, eu não controlava as lágrimas, e aí quando aquela irmã fez o apelo, eu vim aqui na frente, ainda bem que ela não mandou eu confessar Jesus, que eu já tinha confessado do meu coração. Ela falou, vou fazer uma oração, e vocês repetem comigo. Eu fiz aquela oração, e no final daquela oração eu falei, Senhor, de hoje em diante eu estou morto para o mundo, eu quero buscar somente a tua vontade. E daquele dia em diante, irmãos, eu comecei a ler a Bíblia, fui lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Aí daqui a pouco a Helena me liga, aí vamos no grupo familiar hoje? Agora você já está, né? Os irmãos pegou seu nome lá, você recebeu Jesus. Eu falei, eu vou sim, Helena. Eu fui no grupo familiar e amei a reunião do grupo familiar. Foi lá na casa do Gerson, eu lembro como fosse hoje. Um louvor que eu não esqueço, que os irmãos cantou lá, foi... eu estava aqui, eu esqueci ele. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Eu lembro, primeiro dia do grupo familiar, eu amei aquela reunião, que eu achei diferente, algo maravilhoso ali, aconchegante com os irmãos, eu gostei muito. Aí daqui a pouco, lá desde eu entrar para a aula de batismo, e fui para a aula de batismo. Mas irmãos, eu ainda tinha aquele problema com o negócio do pastor ainda, né? Falar de liderança, eu tinha aquela dificuldade ainda. Aí ele falou, vamos para a escola bíblica. Nisso ela me deu o livro, li o livro todinho na igreja. E irmãos, interessante do livro que cada frase do livro tem um versículo. Eu li o livro, eu li cada versículo e falei, realmente, igreja, isso aqui, porque eu fiquei na dificuldade, de quanto que eu vou agora? Eu quero igreja, mas... Aí, irmãos, eu comecei a ler, eu gostei do livro, assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu vim para a escola bíblica, né? Aí batizei, né? E vim para a escola bíblica. E na escola bíblica, irmãos, nós tivemos aqui aquelas reuniões que eu estava sedento, eu estava com a vontade de conhecer a palavra de Deus, coração, porque eu queria me encher, porque eu me esvaziei. Eu falei, Senhor, agora eu quero ser como uma criança, eu jogo fora toda a minha religião, eu rompo com todo o meu sistema religioso, que até agora, que de agora em diante eu quero ser como uma criança, quero aprender a tua palavra. Irmãos, e eu vim para cá com muita vontade de conhecer, e aí foi um momento que eu passei a estar junto com os irmãos da liderança, a estar junto com o irmão Lorival Júnior. Tanto que a primeira aula que o Juninho deu para nós, eu não esqueço dela até hoje, foi a questão da eclesiologia, né? O irmão falou, irmãos, a partir de hoje, nós não vamos mais abrir igreja, nós não vamos mais fechar igreja, porque aquele auditório ali não é igreja, igreja somos nós, igreja, nós somos templo do Espírito Santo, do coração arrependido, nós somos morada de Deus, e não aquele auditório é igreja. Eu falei, amém, irmãos, de hoje em diante, nunca mais chame esse local, essa casa feita de 4 paredes de igreja. E daquele dia em diante o Senhor começou a trabalhar, irmãos, amém? E amava o irmão Rogério, irmãos. O irmão Rogério vinha dar aula para nós. Esse irmão vinha, parecia que estava pregando para uma multidão de 1.000 pessoas. Ele pregava com tanto vigor, com tanto... Ele entrando dentro da gente. As aulas, as nossas reuniões da escola bíblica, tinha dia que, para terminar, a dificuldade. Nós começávamos a orar, dava 1 hora, nós não queríamos sair, porque, irmão, era poder de Deus. Nós começávamos a adorar o Senhor e glorificar o Senhor, era algo tremendo, era algo maravilhoso. E aquilo era bom para mim, que eu estava precisando. Aquilo era como uma cura. Eu saí daqui renovado, ia para casa naquela alegria. E aí eu pegava no pé do meu pai, e falava para meu pai, eu já tenho Jesus. Eu falei, o Senhor não tem Jesus? Eu tenho. Porque Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Que vontade de Deus que o Senhor faz? Como é que a vida do Senhor está? Eu falava isso com o meu irmão, pronto para correr, porque senão às vezes ele... Porque meu pai, que coisa, ele jogava, porque ele tinha na mão, ele jogava na gente, né? E aí, irmãos, foi com o tempo, né? Todos os meus irmãos se converteram. Minha mãe era devota, parecida que... Mas minha mãe, né? Falou, não, eu quero o caminho que meus filhos estão seguindo. E aí, irmãos, um dia, eu lembro até hoje, o irmão Valtir pregando aqui, trouxe, né, iluminou a mente da minha mãe. O Espírito Santo usou o irmão Valtir para iluminar a mente da minha mãe. Ele falou que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, porque adorar ídolo é ignorância. Deus não importa, Deus olha a sua fé. Porque, meus irmãos, meu irmão, teve um irmão meu, o Antônio, que ele apareceu com a enfermidade, que não tinha jeito, médico, minha mãe estava ficando desesperada, preocupada, nada curava aquele menino, e minha mãe fez realmente uma promessa que se Aparecida curasse meu filho, ela levaria lá na Aparecida, que todo ano meu avô ia. E aí meu irmão apareceu curado, e minha mãe, foi Aparecida. Mas aí, irmão, olha, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, Deus não olha a sua ignorância, mas olha a sua fé. Se você crê, ainda que você está crendo de maneira errada, Ele honra a sua fé. E aí minha mãe entendeu que ela estava na ignorância, e agora ela está em Cristo. E minha mãe se entregou para Jesus. E aí foi meu pai, né? Meu pai ali, difícil. Aí, irmãos, quando meu pai fez 30 anos de casado com a minha mãe, irmãos, é importante que eu veja assim, o cuidado dos irmãos com a gente, o cuidado dos irmãos com a minha família.
porque os irmãos estavam lá do grupo familiar, nós fizemos um bolo, né, de surpresa para ele e minha mãe. E daqui a pouco chegou o grupo familiar todo lá em casa com aquele bolo, lá, cantando parabéns para meu pai e minha mãe. Irmão Valtinho estava de viagem. Eu lembro que ele tinha 4 meses que ele estava fora. Ele estava chegando, ele acabou de chegar, ele não deu tempo nem de mudar de roupa. Ele já chegou lá, ele ligou: irmão Valtinho, vem aqui. Irmão Valtinho depressa correu lá em casa e chegou lá: Antônio, seus filhos estão servindo a Jesus, toda a sua família está servindo a Jesus, na hora de você também servir a Jesus, Antônio. Ele abriu a Bíblia: Antônio, você quer receber Jesus como meu Senhor? Aí meu pai: quer. Aí, irmãos, foi uma festa. Aí todo mundo gritou: dá glória a Deus. E aí ele pega a sua mão, bota em cima da Bíblia. Eu lembro que ele abriu a Bíblia: bota a sua mão em cima da Bíblia aqui, Antônio. Irmãos, o irmão Valtinho pegava com vontade. E era benção, irmão. É assim, eu também gosto disso. Eu me encantei com o irmão Valtinho quando eu vim pregar, com a maneira dele pregar, irmãos. Ele pregava com convicção, pregava com vigor, com graça de Deus. É isso, irmãos, é maravilhoso. Eu sou assim, eu gosto de pregar, não gosto de ficar. Tem que pregar com vigor, com som, porque a palavra de Deus é poder. E outra coisa, irmãos, nós não estamos sozinhos. Quem está conosco é o Espírito Santo, que ilumina os nossos corações e as nossas mentes para nós entendermos a palavra de Deus, porque de nós mesmos, irmão, nós não entendemos nada, mas nós vamos na força do Espírito Santo, que nos dá força para vencer as batalhas da vida e pregar a palavra. E nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence, não somos nós. E aí meu pai ali confessou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, irmãos. Dali em diante foi só bênção, né? E graças a Deus, irmãos, foi maravilhoso. E outro testemunho eu quero dar aqui rapidinho também na vida do irmão Rogério. Um dia nós estávamos na escola bíblica aqui, irmãos, desceu um toró de água. Eu cheguei, mas eu falei que hoje não vai ter escola bíblica, não vai vir ninguém, nem os irmãos não vai vir, porque não tem condição dos irmãos vir. Um toró de água, isso aqui inundou de água aqui. Irmãos, quem chega lá? Chega o irmão Rogério com o fusquinha dele. Eu falei: gente, esse irmão tem zelo por nós. Esses irmãos zelam por irmãos. Isso me encantou. Isso eu passei a amar os irmãos, a liderança da igreja, o cuidado que esses irmãos tinham com a gente. Eu passei a amar e caiu por terra aquela visão errada que eu tinha, aquele negócio que eu tinha daquele homem de terno e gravata, aquele camarada, aquele caiu por terra. E hoje eu passei a amar os irmãos da liderança, né? E o irmão Rogério veio com o fusquinha dele, aquele aguaceiro, ele veio e deu aquela aula abençoada para nós. Então, irmãos, eu glorifico ao Senhor por eu conhecer Jesus, né? Dentro da visão da igreja. Eu glorifico ao Senhor porque o nosso empenho agora é conhecer Cristo e a igreja e viver, né? E nós tivemos umas aulas maravilhosas aqui na escola bíblica acerca do cuidado, acerca das questões da igreja, né? A história da igreja nós estamos estudando. Irmãos, aulas maravilhosas. Eu convido os irmãos para estar aqui presentes, para nós estudar, né, a história da igreja e aprender para que nós possamos viver na graça de Deus, né? Então tem sido maravilhoso. A escola bíblica, eu estou aqui, eu trago meu filho, não deixe de trazer, porque eu quero que meu filho também conheça a palavra, porque é a palavra que vai dar herança, a palavra que vai dar herança na vida dele. Ele conhecendo a palavra, a vida dele está transformada. Amém, irmãos? Vocês viram, né? Comunhão, o louvor, escola bíblica. É a igreja, irmãos. É isso aí. É a vida da igreja. Mas você acredita que tem cada coisa que acontece no nosso meio que a gente às vezes fica assim, mas será possível, gente, que até isso Deus usa para salvar as pessoas? Domingo passado, minha irmã me deu um testemunho, falou comigo a situação, eu achei aquilo inusitado. Deus usa até o sujeito esculachado para salvar a gente. Não é assim? Sabrina, dá um pulinho aqui, conta pra gente. Vem cá, Sabrina, vem cá, rapidinho. Eu acho que isso tinha que acontecer. Eu falei: deixa ela falar isso, porque isso é muito interessante, né? Hein? Domingo passado eu falei, quando eu preguei, eu falei do irmão Valtir, quando ele às vezes ia pregar lá no salãozinho do horto, que ele usava uma calça. Isso eu nem falei, ele tinha uma calça comprida marrom, que a calça vinha aqui em cima. Não sei se alguém lembra. Você lembra? Ele puxava aquela calça para cima assim, um cinto, uma camisa folgada assim, e ele ia com a sandália havaiana trocada, com as alças trocadas, que ele amarrava, sei lá o que ele fazia com a sandália. Você dizer que a sandália, ele devia jogar a sandália fora quando fazia buraco, né? Falando nisso, eu lembrei que uma vez eu tomei uma coisa da minha mãe, porque eu fiz uma rodinha de carrinho, esse carrinho, cortei minha sandália, rapaz. Mamãe ficou uma arara comigo, sandália nova, aquelas borracha, né? De lata de óleo. Uma volta vinha pregar com aqueles trem. Aí essa irmã me falou comigo de uma experiência que ela teve, que eu achei muito interessante. Você vê como Deus trabalha,
né? Até para revelar e dar entendimento das coisas da igreja. Conta esses testemunhos, mano. Peguei de surpresa, hein? A paz, irmãos. No domingo passado, quando o Norival estava contando sobre a questão do irmão Valtir ser muito simples, a questão da simplicidade da igreja de Vitória, e eu fui contar para ele um testemunho que ele não sabia. Eu me converti mais ou menos com 18 anos, e meus pais já estavam convertidos, né, já conheciam o Senhor. E a gente, na época, se reunia numa denominação. E lá nessa denominação, as pessoas iam realmente muito arrumadas. Era quase um desfile de moda. Depois, meu pai e minha mãe vieram para a igreja de Vitória, mas eu continuei lá. E aí, mais ou menos, tinha 1 ano que eu estava me reunindo lá. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, eu não aguento mais, porque o dia que a gente repete roupa, todo mundo olha para a gente de cima e embaixo. Falei, isso não está dando certo. Aí minha mãe riu e falou assim, eu vou te levar num lugar onde as pessoas não vão fazer isso. Falei, bom, então é o seguinte, eu vou com você, mas tem uma condição. Eu vou de chinelo de dedo, eu vou de uma calça de moletom e vou com uma blusa de algodão bem simples. O primeiro que me olhar torto, eu não vou mais. Porque para mim, Jesus não é isso. Jesus não está preocupado com a minha roupa, Jesus não está preocupado com... Claro, né? A gente se vestir com decência, mas não é se eu estou com uma roupa chique ou não que ele está me olhando. Ele olha o meu coração. E se as pessoas não estão entendendo isso no lugar onde eu estou me reunindo, nessa denominação, então para mim lá não serve. Aí mamãe, não se preocupa não. E aí eu vim simples, né, do jeito que eu tinha falado com ela. E justamente nesse dia, irmão Valtir sobe de chinelo de dedo. E subiu com aquela havaiana e pegou o microfone e falou assim, irmãos, eu estou com a unha encravada. E eu achei aquilo tão lindo, porque, entenda, eu estava querendo buscar um lugar onde as pessoas realmente se preocupassem em adorar a Deus. E não em ficar olhando o irmão está chique, se não está, se está usando ouro, se não está. Os irmãos aqui estavam preocupados realmente com o coração estar diante de Deus. E quando o irmão Valtir fez isso, eu falei, graças a Deus, achei um lugar onde não vai ficar vigiando que roupa que eu estou vestindo. Gente, e aí o irmão Valtir para mim, e isso é muito difícil falar, porque ele foi para mim como um pai. E eu me apaixonei, não pela forma como ele pregava, porque ele pregava aqui com intensidade, mas ele ia lá em casa para falar do amor de Deus. E ele almoçava lá em casa, aí meu pai ia dormir, e ele dormia do lado do meu pai, na cadeira do papai. E aquela simplicidade dele, assim, transformou minha vida. Então, o dia que eu não vinha, ele subia aqui, fazia igual um scanner, né? Ia olhando assim, ó. E ele sabia quem estava e quem não estava. Aí pegava o microfone e falava para minha mãe, Iliana, fala com a Sabrina Mota Petroneto, que eu sentia falta dela, que ela não pode faltar. E eu falava, gente, o que é isso, né? É uma pessoa que realmente tem um ministério de cuidar. Então, ele me ligava, perguntava, me dava ordens, né? Como um pai mesmo. Olha, você vai fazer isso, você vai olhar. Com muito cuidado, às vezes ele ia escrever um livro, ele mandava o rascunho para mim. E aí eu lia, falava com ele, e ele falava assim, eu quero uma análise crítica. Eu falei, é ruim ainda eu dar uma análise crítica para ele. Ela falava, tá lindo, irmão Valtir, tá perfeito. E isso tudo era muito cuidado. E eu me lembro quando o meu pai faleceu, eu me lembro que aconteceu algo muito assim, muito profundo. Eu tinha recebido a notícia do falecimento do meu pai, não tinha uma hora. E eu estava no meu quarto chorando muito, e aí eu falei, vou beber uma água, né? E saí do meu quarto, fui na cozinha. Eu cheguei na cozinha, o irmão Valtir estava lá, sentado na cozinha, escrevendo. Eu falei, irmão Valtir, o que você está fazendo aqui? Aí ele, uai,
seu pai morreu, minha filha, mas eu estou aqui. Aí eu falei, glória a Deus, irmão. Aí sentei do lado dele e ele falou, bom, a partir de hoje é comigo que você vai tratar. E ele cumpriu o que ele falou. Cuidou da gente como se fosse um pai. E até quando eu conheci o meu esposo, ele não está aqui hoje, o Paulo, eu me lembro quando eu trouxe ele, e o irmão Valtir pegou ele pelo braço, já trouxe para receber o aval dele, né? Aí apresentei o Paulo a ele, e ele pegou o Paulo pelo braço, foi levando para o canto e fez um monte de perguntas. E eu me lembro que ele começou a perguntar, mas você trabalha em quê? Você está interessado na Sabrina? E assim, como se fosse meu pai mesmo, né? Você está interessado nela? Você trabalha em quê? Aí ele falou, bom, eu cuidei, né? Que ele estava aposentado já. Eu cuidei do lixo da sociedade. Aí ele falou assim, irmão Valtir falou assim, mas como assim? O lixo da sociedade? Eu era policial. Aí ele, já entendi. Então você vai ficar bem à vontade aqui, porque aqui a gente também cuida disso. É um monte de ex, tudo. E aí, naquele dia, sabe, o meu esposo veio à frente e ele já tinha confessado Jesus, mas refez a aliança dele e o irmão Valtir também começou a cuidar dele. Ligava para ele e falava com ele e tudo assim. Então, quando o irmão Valtir partiu, assim, é como se eu tivesse realmente perdido um pai. E Deus foi tão misericordioso comigo que levou meu pai de sangue, né? Já na presença do Senhor. Levou o irmão Valtir, mas me deu um outro pai, que é o Jorjão, que está aqui com a minha mãe. Então, Deus sempre honra. É muito bom. A igreja em Vitória tem cuidado de mim, tem sido maravilhoso. Meus irmãos de encargo, né? O Alexandre e a Alessandra. Eu me lembro que alguns problemas que eu tive, eles cuidaram de mim e falaram, não, a gente vai resolver o problema junto. E isso é cuidado, irmão. Isso é uma maravilha. O grupo familiar, o cuidado do presbitério com a gente. Sabe, a EBT, que o irmão Valtir falava, ligava para mim aqui, EBT, hein, estou te esperando. E tudo isso, assim, foi muito edificante na minha vida. E glória a Deus por isso, estamos aqui até a consumação dos tempos, ou que o Senhor nos leve, né? Para a glória de Deus. Bom, vamos agora, então, encerrar esse tempo de testemunho. Já foi suficiente para vocês entenderem que a igreja é feita de gente, carne e osso, gente que chora, gente que sente, gente que transpira, gente que chora, que ri, que falha, que cai, levanta, né? Que tem hálito, mau hálito, bom hálito. É gente. O grupo familiar é feito de gente. Nós, presbitérios, somos gente. Não tem nada diferente. A única responsabilidade que Deus deu é que vai cobrar de nós muito mais do que cobra de vocês, por ter colocado a igreja sob nossa responsabilidade. Então, toda vez que vocês olharem para nós, olhem com compaixão, não para nos julgar, mas com pena. Pode olhar com pena mesmo, porque o negócio é muito pesado. Dá conta de muitas coisas. E eu quero convidar os irmãos para não esquecerem a escola bíblica. A Bíblia, a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é o fundamento, é o firme fundamento, é o alicerce. Não seja crente só de reuniões e de emoção. Hoje eu estou bem porque eu me emocionei na reunião. Hoje eu estou mal porque eu não gostei da palavra. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é cortante. Ela é profunda. Ela toca o íntimo mesmo e transforma a natureza humana. Amém? Graças a Deus por esses 45 anos. Esse é o nosso último domingo de setembro. Mas acredito que nós podemos estar continuando, Deron. Sempre que tiver um testemunho, alguma coisa, vamos trazer isso, porque é a memória da igreja, irmãos. Memória afetiva, isso é muito importante.